Esse é o Ancapso e nós vamos falar da situação na Ucrânia hoje, dia 7 de março de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E as imagens de um soldado ucraniano que teria sido feito prisioneiro pelos russos e logo em seguida fuzilado depois de dizer Slava Ucraina, causaram muita comoção na imprensa ontem. Realmente um absurdo, um crime de guerra. O cara já estava rendido, não tinha armas, não oferecia nenhuma resistência. Enfim, o mais impressionante, pior dessa coisa toda, não apenas é um crime de guerra, claro, pelos russos, mas a verdade é que os russos já cometeram tantos crimes de guerra nessa guerra que, enfim, o mais impressionante é a reação nos bloggers russos sobre esse fato, né? Ainda não há a confirmação do nome do soldado, mas o que tudo aponta para ser Timofey Chadura, que é um soldado que tem em torno de 40 anos e teria sido capturado próximo a Bakhmut no dia 3 de fevereiro recente, né? A Ucrânia está sob alerta de ataque aéreo aqui neste momento, dá para ver que todo o território da Ucrânia está com alertas, porém isso provavelmente é mais um teste do MiG-31K lá em Belarus. Não dá para saber ainda. Se tiver alguma novidade, a gente vai falar no vídeo de amanhã. Até aqui não teve nenhum ataque real, né? Uma reunião ontem do alto comando das tropas ucranianas com o Zelensky decidiu que eles vão manter a cidade de Bakhmut, que a Ucrânia não vai se retirar totalmente de Bakhmut, né? E aparentemente, de fato, novas unidades estão sendo designadas para a defesa da cidade. E o Prigozhin alertou, inclusive, que aparentemente eles vão tentar atacar os flancos dos salientes do próprio grupo Wagner ali, as pinças que estavam tentando fechar sobre Bakhmut. Ou seja, pode ser um contra-ataque bastante sangrento para os russos ali, né? O próprio Prigozhin está reclamando de falta de munição. Parece que a briga dele com o exército russo formal continua acontecendo, não foi resolvido nada. E isso pode explicar, inclusive, por que o Wagner não tem conseguido avançar nos últimos dias, né? Já vai para mais de uma semana que a situação em Bakhmut não tem nenhum avanço lá do grupo Wagner. Em Luhansk, os russos tiraram tropas de elite ali próximas a Kreminá para botar em outras direções do fronte de batalha, e com isso os ucranianos estão conseguindo avançar bem por ali, né? Não só ao sul, como a gente já falou, mas agora a gente tem evidências que eles avançaram bastante ao norte e já tomaram totalmente a cidade de Chervonopopivka. No sul foi visto um grande comboio partindo de Mariupol, grande comboio de equipamentos e tropas mobilizadas russas, em direção à região de Oryhiv, que é aqui próximo a Zaporizhia, próximo a Melitopol. Segundo estão dizendo algumas fontes, isso é a preparação russa para o iminente ataque ucraniano ali, ou seja, o contra-ataque ucraniano, a contraofensiva ucraniana que visa chegar até Melitopol estaria para acontecer já nos próximos dias. Eu acho pouco provável, ainda tem muita lama lá, mas é o que estão dizendo. A televisão russa fala que o tempo está do lado dos ucranianos e os russos deveriam encerrar essa guerra o quanto antes, né? O que é uma mudança de tom impressionante se você tem acompanhado o que os russos têm falado na televisão ali, né? Pode ser que o Putin já esteja preparando o povo russo para a derrota nessa guerra. E o voto do Brasil vai ser decisivo numa moção apresentada pela Ucrânia na ONU para que a Rússia não assuma o Conselho de Segurança da ONU. Pela rotação normal, isso deveria acontecer agora em abril. A Ucrânia alega que um país que está violando todo o capítulo da ONU, toda a Constituição da ONU, não pode ser o presidente do Conselho, né? E o voto do Brasil vai ser decisivo nisso daí. Para que lado o ladrão de 9 dedos vai nos arrastar nessa história, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Éder Sena, Libertas também e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a grande notícia de ontem foi esse soldado ucraniano. O vídeo está circulando por aí, né? Eu não posso botar aqui no YouTube, o vídeo é muito violento, realmente. Então eu vou descrever o vídeo para você, mas se você quiser, lá no Twitter o vídeo tá fácil de achar, não é difícil de achar. Basicamente, ele está ali, ele está discutindo com soldados russos que o capturaram, e em determinado momento ele fala Slava Ucraina no meio de uma pitada no cigarro ali,
e os russos imediatamente fuzilam ele com armas pesadas mesmo. É um vídeo muito chocante de fato, tanto que chamou muita atenção, muita gente falou sobre esse caso, né? É lógico que é um crime de guerra isso, não preciso dizer para vocês, um prisioneiro de guerra desarmado, não tem por que você usar violência contra ele. O fato é que o mais absurdo dessa história toda é que a gente sabe que os russos já cometeram inúmeros crimes de guerra similares a esse aí, e antes que venha alguma russete aqui falar, mas os ucranianos também cometeram atrocidades contra soldados russos, não tem prova nenhuma disso. Além disso, lembra de uma coisa fundamental nessa história. Tá vendo isso daqui, ó? Esse chão que ele tá pisando aqui, ó? Esse chão aqui é da Ucrânia. Nenhum soldado russo, no solo russo, foi atingido. Então não tem equivalência nenhuma, não. É os russos que estão cometendo crimes de guerra na Ucrânia. O soldado ucraniano foi fuzilado, que é essa terra aqui, ó. Isso aqui é terra da Ucrânia, entendeu? Essa é a diferença. Os ucranianos podem ter também atirado em alguns russos, em algumas situações suspeitas, até pode ter acontecido. Isso é uma guerra, a brutalidade existe mesmo. Mas lembra, o solo é ucraniano. Mas o absurdo, mais absurdo dessa história é justamente a reação da comunidade russa ali, né? Você vê o pessoal comemorando, né? Brincando aqui que os europeus, eles chamam de Eurocooks aqui, né? Vão estar compartilhando esse vídeo dizendo que nós russos somos demônios. Sim, nós somos e coisa e tal. Gastaram muitas balas, uma pena. Deviam ter colocado só uma bala no estômago dele e deixado ali na trincheira. Enfim, um absurdo isso daqui, esse tipo de reação, né? E é comum em vários bloggers russos lá, em vários fóruns russos, né? É lógico, eu tenho consciência que nem todo russo pensa desse jeito, existem russos contra a guerra, mas é uma ilusão achar que isso daqui é uma guerra só do Putin. Não, tem uma grande parte do povo russo que está embarcadinho nessa guerra, sim. O mais curioso, como diz o Dmitry aqui, é que tem dois argumentos russos nessa área, né? Uma parte dos bloggers militares russos, né? Aqui a gente está falando de gente normal falando, né? Os bloggers militares russos foram um pouco mais cuidadosos nessa história, porque eles sabem que isso daqui vai causar uma impressão muito ruim, né? Imagina agora como vai se sentir o pessoal russo quando for tomado prisioneiro, né? O pessoal ucraniano está com muita vontade de vingar esse pessoal aqui. Eu espero que não seja feito. Aliás, o alto comando ucraniano mandou uma mensagem avisando para não vingar esse tipo de coisa, que não é para os ucranianos tratarem os prisioneiros de guerra russos com crueldade. Mas o pessoal dos bloggers militares russos sabem que esse tipo de coisa pode acabar acontecendo, né? Ou seja, isso pode acabar resultando em violência contra prisioneiros russos. E basicamente eles apresentaram duas linhas, né? Se dividiram em duas linhas. Uma delas foi dizer que não, é isso aí mesmo, tem que tratar desse jeito mesmo, é isso daí, não interessa, né? E outra linha é negar, é dizer que não, que isso daqui na verdade não foi um ucraniano, que isso aqui era um russo vestido com uniforme ucraniano, que foram os ucranianos que fizeram a coisa, o que é um absurdo completo. É o padrão russo, quando eles não têm como negar a coisa, eles dizem, não, isso foi encenado pelos ucranianos, os ucranianos que fizeram isso daí, coisa e tal, o que é uma idiotice completa, né? O soldado em si, segundo estão colocando aqui, ele foi reconhecido como Timofey Mykolaievich Shadura, né? Que seria um soldado de 40 anos, que estaria servindo na 30ª Brigada Mecanizada Ucraniana e que teria sido tomado prisioneiro ali próximo da cidade de Bakhmut, mais precisamente próximo aqui a Zaliniansk, né, nessa região aqui, né? Essa é a identificação, ainda não é uma identificação oficial, mas tudo leva a crer que é esse soldado ucraniano que foi morto pelos russos de forma covarde, né? Bom, como vocês podem ver, existem alertas aéreos na Ucrânia agora, neste momento, em toda a Ucrânia, porém, parece que isso daí é devido àquele MiG-31K, que eles fazem treinamentos de tempos em tempos, e como ele usa aquele míssil hipersônico, a Ucrânia, por padrão, libera esse alerta por precaução, né? Teve um primeiro voo dele, depois teve um segundo voo dele, e novamente foram voos curtos. Aparentemente ele já posou novamente, já resolveu o problema, né?
Tem outras pessoas dizendo que Tu-22M, os bombardeios estratégicos Tu-22M, levantaram voo também nessa manhã, né, nesse treinamento. Mas o fato é, até aqui não teve nenhum disparo de fato contra a Ucrânia. Se tiver alguma novidade com relação a esse potencial ataque aéreo, a gente fala no vídeo de amanhã, né? Agora, algumas informações muito interessantes, né? Tá acontecendo um grande comboio de equipamentos militares e tropas russas partindo ali de Mariupol, indo em direção a Zaporizhia, né? Então, segundo eles estão dizendo aqui, acho que tem uma imagem aqui, ó. Eles estão concentrando tropas nessa região aqui, que é próximo a Orihiv. A gente está falando aqui dessa parte aqui. Orihiv é essa cidade que está na mão dos ucranianos. E vocês lembram, algum tempo atrás, os russos tentaram uma ofensiva aqui, mas segundo estão dizendo aqui, esses equipamentos todos aqui seriam, na verdade, a preparação russa para o avanço ucraniano, né? Então eles estão imaginando que os ucranianos vão fazer uma ofensiva aqui a partir de Orihiv. O objetivo seria chegar a Melitopol, né? Se os ucranianos conseguirem avançar isso aqui é muito terreno, tá, gente? É bem grande isso daqui. Se os ucranianos conseguirem avançar aqui, eles praticamente cortariam a ponte de terra, né? Essa passagem entre essa região aqui e a Crimeia, e além disso poderiam atingir a própria ponte da Crimeia e isolar completamente os russos em toda a Crimeia e a parte sul aqui de Kherson e coisa e tal. Realmente, se os ucranianos conseguirem fazer isso, deixam os russos numa situação muito complicada, né? A questão é, me parece improvável que isso aconteça neste momento, porque neste momento a gente está justamente no período da lama, né? Mas, de qualquer forma, os russos estão levando a sério essa ameaça, estão colocando um monte de tropas e equipamentos ali naquela região, né? É lógico, a gente não pode descartar a hipótese de ser, na verdade, uma ofensiva russa ali. Os russos estão planejando, na verdade, tentar novamente tomar Orihiv. Não sei, vamos aguardar e ver o que acontece nos próximos dias aí, né? O Alexander Khodakovsky, ele diz um vazamento de rádio que indica que a Ucrânia está preparando para um ataque, mas ele acha que é em Melitopol. Então ele diz, inclusive, que o reconhecimento ucraniano recebeu pistolas para combate urbano. Então ele fala aqui, ó, o inimigo está preparando uma ofensiva, né? Até aqui, tudo bem. A gente sabe que está mesmo, os ucranianos estão preparando uma ofensiva. As unidades receberam equipamentos importados e armas. Os grupos de reconhecimento receberam pistolas para a luta na cidade. E isso veio de uma informação obtida de um resultado de um vazamento de comunicação de rádio, né? Os ouvintes não sabem exatamente se o ataque será, onde será o ataque, mas eles assumem que será visando Melitopol, de forma a acabar com a moral e interromper a logística russa. Faria sentido esse ataque ucraniano a Melitopol, né? Bem, pistolas, claro, são legais, né? São bacanas, mas os HIMARS são muito mais importantes. Observando os esforços em Bakhmut, eu tenho que alertar, eu tenho que homenagear o inimigo, né? Se nós tivéssemos demonstrado tanta tenacidade na defesa, a história dessa guerra teria sido outra, né? Eles estão lutando por sua terra, e isso parece ser uma verdade que não chegou até nós, né? Ou seja, é uma grande novidade. É o que a gente fala. Evidente que a motivação ucraniana nessa guerra é muito mais significativa que a russa, né? Bom, em Bakhmut a gente tem algumas novidades aqui, né? Primeiro, o Wagner diz que está experimentando ainda problemas com munição. Hoje, mais cedo, o Prigozhin disse que um assistente dele foi negado acesso ao quartel-general lá do comando, teve o passe anulado, e eles continuam pedindo munição e coisa e tal. Então, a briga entre o Prigozhin e o exército russo continua, né? A mensagem completa é essa daqui, ó. Vamos falar novamente em detalhes para tirar qualquer questionamento, né? O grupo Wagner bloqueou Bakhmut. Para desbloquear Bakhmut, as forças armadas ucranianas criaram um número de grupos, um em Sloviansk, um em Siviersk, e então o que ele falou, esse aqui é o número da brigada, né? 77ª Brigada, 81ª e 76ª
brigadas em Siversk, outro grupo em Chassov-Yar e em Konstantinovka. Chassiv Yar e Konstantinivka em ucraniano, né? Ou seja, se você olhar o que ele está dizendo aqui, Konstantinivka e Chassiv Yar são aqui, Siversk é aqui, teriam duas brigadas aqui em Siversk e outra aqui a partir de Sloviansk, né? Certamente descendo a M3 aqui. Então o que ele está dizendo é que os ucranianos estão preparando grandes forças aqui nessa região para tentar justamente interceptar esses dois salientes russos aqui, né? Os russos tomaram toda essa parte aqui a partir de Soledar, mas a verdade é que eles acabaram exaurindo muitas das forças deles. Então é possível que esse pessoal aqui não tenha capacidade defensiva muito grande. Os ucranianos avançando aqui, eles podem efetivamente anular todo esse ganho russo na região e ainda proteger a cidade de Bakhmut, né? Mas, de novo, quem está dizendo isso aqui é o Prigozhin, não é os ucranianos, né? Em ordem, de maneira para manter Artmovsk é o nome antigo de Bakhmut, né? Manter Bakhmut aberta, as forças da Ucrânia precisam bloquear o grupo Wagner, né? Isso vai ser eles querem fazer uma torta. A torta, evidentemente, né? Tá o pessoal ucraniano em Bakhmut, o grupo Wagner no meio e os ucranianos do outro lado, né? Fazendo ali. E dessa forma eles pretendem acabar com o grupo Wagner. E o problema é que a gente precisa de munição, precisa de reforços. Aí eles saem reclamando isso daqui. Ele diz que é claro que quando essa torta for criada, eu vou pular nela com uma cereja e vou acabar destruindo os ucranianos. Ele fala que vai conseguir fazer acontecer, coisa e tal. Mas a gente sabia que eles iriam lutar por Bakhmut até o último momento. E no final das contas, aí que ele inclui aquela parte que a gente já falou antes, que a gente está precisando de munição, que o comandante, o representante do grupo Wagner foi impedido de participar da reunião do alto comando, ou seja, a briga ali continua, né? Bom, como a gente falou ontem, os ucranianos saíram da parte leste de Bakhmut, né? Então a parte leste de Bakhmut já foi sim tomada pelo grupo Wagner, ou seja, toda essa parte aqui à direita ou a leste do rio Bakhmutka, né, que é esse rio que passa aqui, que corta Bakhmut, aqui já foi tomado pelos russos, né? Só que, curiosamente, como o pessoal coloca aqui, eles colocaram, ao invés de colocar bandeiras russas para delimitar que eles tomaram a cidade, eles botaram bandeiras do grupo Wagner, né? Só curioso isso daí, né? Agora, ontem teve também uma reunião do alto comando das forças ucranianas com o Zelensky. Então o Zelensky parece que teria perguntado para os generais qual era a situação em Bakhmut, o que era para fazer e coisa e tal, e os generais chamaram ele para dar a palavra final na história e ele optou por manter a cidade de Bakhmut. Então, aparentemente, pelo que eles estão dizendo aqui, de fato a Ucrânia vai lutar por Bakhmut. Se vai ser essa coisa toda que o Prigozhin está falando, de vários batalhões, várias brigadas em várias cidades atacando ao mesmo tempo e coisa e tal, se vai ser tudo isso, ou se vai ser só mesmo manter a cidade aberta e continuar matando o máximo de russos possíveis ali, a gente não sabe, né? Aquilo que eu falo para vocês, o objetivo dos ucranianos ali é muito mais desgastar o exército russo do que qualquer outra coisa. E eu tenho certeza que no momento que isso ficar desvantajoso para os ucranianos, né? Veja, os ucranianos conseguem matar 5 russos para cada ucraniano, ou até 7 russos para cada ucraniano nessas batalhas ali na cidade. Ainda assim, em determinado momento, isso pode ficar desvantajoso para os ucranianos. Por quê? Porque os russos que estão morrendo são mobilizados recentes, são prisioneiros lá russos, né? Pessoal condenado e coisa e tal. Então os russos, no final das contas, não estão perdendo tanto assim. Esse pessoal, eles podem convocar mais milhões deles lá na Rússia. Então, os ucranianos, por outro lado, eles têm problema, né? São tropas de boa qualidade que estão ali em Bakhmut. E a Ucrânia, se for comparar população com a Rússia, perde, né? A Ucrânia tem 1/3 da população da Rússia. Então, ou seja, em algum momento, se isso se tornar pouco vantajoso para a Ucrânia, eu tenho certeza que eles vão sair de lá, que eles vão recuar, né? Eu acho que já estava na hora deles saírem de lá, é minha opinião pessoal,
Mas a verdade é que, né, lógico, o comando ucraniano sabe muito mais do que eu, tem muito mais informação do que eu. Se eles estão tomando essa decisão, deve ser essa a decisão correta, né? E tem uma outra informação aqui de que realmente tem um monte de blindados e tropas ucranianas se preparando ali nas rodovias da proximidade. Ou seja, pode ser que o Prigozhin não esteja mentindo não, que realmente o alto comando ucraniano decidiu fazer um ataque contra a cidade, justamente visando cortar ali os salientes do grupo Wagner, né? Bom, falando de outro ponto do fronte, lá em Luhansk, os russos não conseguem avançar. Aliás, eles tentaram fazer uma grande ofensiva lá, não conseguiram avançar. E parece que eles pararam de tentar avançar para fazer um reagrupamento e uma recomposição com reservas. E parece que a maior parte dos soldados... Rumores se espalham que as tropas russas em Kriminá estão sendo movidas para Bakhmut, ou seja, Kriminá, essa região aqui, né, é uma cidade muito importante para os russos. Os russos têm que manter essa cidade, tá? Se eles perderem aqui, eles vão lutar muito por Kriminá, porque se eles perderem Kriminá, fica fácil para os ucranianos ameaçarem Rubizhny e Severodonetsk, Lysychansk. Toda essa área aqui fica vulnerável se os ucranianos retomarem Kriminá, né? Então, mas o que aparentemente aconteceu, eles estavam com tropas de elite aqui para fazer um avanço, só que não conseguiram avançar nem com tropas de elite. Então decidiram mandar essas tropas para Bakhmut, que é onde o único lugar que eles estão conseguindo alguma coisa nessa guerra, né? Se isso é fato ou não, a gente não sabe, é rumor por hora, mas aparentemente sim, as tropas de elite lá já saíram, né? E com isso a Ucrânia conseguiu algumas mudanças bastante significativas ali no norte de Kriminá. E o que ele está falando aqui, ó, esse vídeo aqui, por exemplo, a 25ª Brigada Ucraniana destruiu 5 tanques russos ontem. Então tem o vídeo aqui dos tanques sendo destruídos, mas o mais interessante é que o pessoal fez aqui a geolocalização disso, né? Onde é que teria acontecido isso daqui, e deu neste ponto aqui, ó. Repara que é bem no nordeste de Chervonopopivka, né? Bem para lá daquela famosa Rota 66 lá que liga Kriminá a Svatov, né, que é uma estrada muito importante para os russos. Até pouco tempo atrás os ucranianos estavam lutando para tomar essa estrada, mas eles já tomaram. E havia a suspeita de que com essa contraofensiva que os russos fizeram aqui, eles teriam repelido os ucranianos para cada estrada, mas aparentemente é como está nesse mapa aqui, ó. Até essa região aqui já está sendo tomada pelos ucranianos. É lógico, isso aqui é região de luta, não é, ninguém tem domínio ali da região, mas os ucranianos têm avançado bastante aqui em Chervonopopivka. A gente, juntando isso com o fato de que os ucranianos estão avançando ao sul de Kriminá, isso pode indicar realmente que a situação em Kriminá vai ficar bastante difícil para os russos num futuro próximo, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui na linha de frente, seguindo a thread do DFMON aqui, só para ver os detalhes. Ele alerta que tem muito pouca informação disponível, não tem muita coisa, e provavelmente aquilo que eu mencionei para vocês, período da lama, é difícil qualquer ataque de fato, então não tem muito como falar qualquer coisa, né? Hoje, dia 7 de março, a gente ainda tem a mínima negativa, a mínima hoje lá em Kriminá foi de -1 grau Celsius, mas a máxima já foi 7. E a partir de amanhã, dia 8, olha só, até a mínima vai ficar acima de 0, então a gente deve ter aí o grosso da lama nessa região, porque aí você já tem o degelo completo da neve. E além disso, a gente tem chuva prevista para o dia 9 e dia 10. Uma precipitação nesses dias aqui, o que indica que muita lama está por vir. Então, pelo menos por hora, não tem uma previsão ainda de quando que o solo vai estar seco, né? Para o solo secar, vai ser preciso a temperatura subir mais ainda agora e parar de chover para o solo ficar seco e aí sim permitir mais operações ali, né? Ele coloca aqui que o exército ucraniano repeliu ataques na área de Grianivka, que é aqui próximo a Kupiansk, também aqui em Nevsk, né, e aqui em Bilorivka, né. Repara como é que nesse mapa aqui do DFMON, ele é meio ele é conservador, ele prefere olhar para a coisa com
um grau de certeza maior, né? Repara a Chevuno-Popivka como é que está aqui, né? Parece ainda a maior parte sob controle dos russos e uma pequena parte na área de luta, mas na área de luta controlada pelos russos. E a visão que a gente tem não é bem essa não, né? Enfim, tem inclusive evidência lá dos tanques que não seria assim. Ou seja, como em outros lugares no front, eu acho que esse mapa do Defimon está exagerado em favor dos russos, né? Ou seja, eu entendo a preocupação dele, ele não quer dar falsas esperanças, dizer que a Ucrânia está avançando e coisa e tal, para depois ter que voltar atrás. Então ele prefere deixar marcado como russo, que é para mostrar o pior caso aqui, né? Enfim, em Bakhmut, um monte de tentativas de avanço aqui em várias cidades, também sem nenhum avanço real, né? Ele fala aqui que pelo mapeamento de posições de combate, o que são esses pontozinhos aqui no mapa, né? Toda vez que surge um vídeo de algum combate em alguma região, alguém vai lá e faz a geolocalização e bota no mapa. Então, dá para ver aqui que, como são nos últimos dias, né, tem um pouco de tropas ucranianas aqui também, mas dá para indicar claramente que eles estão recuando em direção ao rio Bakhmutka, que é aquele rio que passa no centro aqui de Bakhmut. Mas veja, o centro de Bakhmut fica do lado de cá, tá? Então os ucranianos ainda controlam o centro de Bakhmut. O que eles deixaram para lá foi justamente a parte leste da cidade, que está com os russos, mas é uma parte mais residencial. O centro mesmo continua sendo aqui. E lembra, o centro tem vários prédios altos aqui e tem o rio no meio do caminho. Ou seja, é uma posição defensiva muito boa. Os ucranianos podem montar vários ninhos aqui nos prédios para atacar os russos que tentem cruzar o rio. Ah, mas as pontes já foram todas destruídas, né? Mas tudo bem, você pode fazer uma ponte temporária. Ainda assim vai ficar muito visível, muito fácil dos ucranianos. Devem ter dezenas de prédios altos aqui que os ucranianos podem montar postos de observação para checar os russos. Ou seja, é uma posição muito fácil de ser defendida aqui o centro da cidade. Provavelmente por isso que os ucranianos recuaram. Lembra, o objetivo dos ucranianos é causar o máximo de mortes nos russos sem comprometer o próprio pessoal. Então, eles estão nessa posição aqui, isso é o ótimo para eles, né? Vão conseguir causar muitas mortes russas sem problemas para os ucranianos. Além disso, ele disse que houve um ataque com sucesso na região norte da cidade, né? Ou seja, aparentemente o exército ucraniano está tentando empurrar os russos de volta para M3, né? Ou seja, os ucranianos estariam aqui empurrando os russos aqui em direção a M3. Vão conseguir isso, talvez isso aqui seja uma coisa mais factível, né? Aquela ideia de um grande conjunto de forças para cortar todos os salientes aqui pode parecer um exagero. Agora, talvez os ucranianos botarem algumas tropas aqui para tentar empurrar os russos de volta a M03, isso talvez faça sentido, né? Aqui na região de Donetsk também, várias tentativas russas de avanço, sem nenhum sucesso. Ele aponta aquele vídeo, a gente mostrou umas imagens que circularam de Marinka, né? Marinka totalmente destruída, cidade de 10 mil habitantes, simplesmente não existe mais, totalmente devastada pelos russos. Agora ele lembra um ponto importante, que essa cidade é que protege a retaguarda de Vuhledar, né? Ele mostra aqui qual seria o interesse dos russos nessa região, né? Justamente fazer um grande cerco aqui, fechando essa região toda aqui, atacando também por Vuhledar. É lógico, isso aqui é o que os russos querem fazer, não quer dizer que eles vão conseguir fazer, mas uma vez fazendo isso, eles protegem essa linha de trem que tem aqui, essa linha que está marcada em preto aqui, né? Que justamente é uma linha que hoje os russos não conseguem usar com tranquilidade, porque os ucranianos estão por aqui, conseguem bombardear ela com facilidade, mas se eles tomarem toda essa área aqui, a linha fica segura, facilita muito a logística deles, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a reunião do alto comando da Ucrânia, que decidiu que a Ucrânia vai continuar a defender Bakhmut por agora, né? Ou seja, Bakhmut não é intrinsecamente significante de forma operacional ou estratégica, como antes, mas como eles falam, isso aqui, a vantagem é justamente a questão de destruir as forças russas na área, né? As forças russas lutando em Bakhmut agora são retiradas dos elementos de elite do Wagner e também de algumas unidades VDV, né, dos paraquedistas russos,
E também tem algumas tropas de baixa qualidade, ou seja, talvez por isso os ucranianos decidiram que vale a pena continuar batalhando ali, justamente para continuar agora comendo na parte mais sensível das forças russas, né? A Batalha de Bakhmut pode, de fato, degradar bastante o grupo Wagner, o que seria uma coisa excelente para a Ucrânia. Outra informação importante que eles trazem aqui é que o Kremlin está novamente recrutando voluntários para a guerra e fazendo campanhas de mobilização às escondidas, né? Eles estão fazendo isso já há bastante tempo. E isso para evitar uma nova mobilização forçada. E esses recrutamentos voluntários provavelmente indicam que eles já estão ficando fora, já estão exaurindo as reservas que eles fizeram no ano passado, né, quando fizeram aquela grande mobilização. Bom, tem mais algumas informações aqui, mas nada de muito relevante. A gente já falou sobre tudo isso daqui. Bom, uma informação que é bem interessante. A gente falou que o sistema Patriot já estava próximo de ser instalado na Ucrânia. E a informação que a gente tem agora é que ele já está na Ucrânia. Não diz que ele já está operacional na Ucrânia, mas ele já chegou na Ucrânia, provavelmente está sendo instalado. Muito em breve é possível que os ucranianos já contem com esse tipo de sistema. E o Patriot é um dos melhores sistemas antiaéreos que existem hoje. Vai ser muito interessante ver aí uma próxima tentativa russa de atacar a infraestrutura civil ucraniana, se a gente já vai ter ação do Patriot ou não, né? De novo, o que a gente teve a informação foi que o ministro da Defesa da Polônia disse que o Patriot já está na Ucrânia, já chegou na Ucrânia. Não quer dizer que ele já está instalado e operacional na Ucrânia, mas isso é questão agora de poucos dias, né? Uma outra informação que surgiu é que a Federação Russa está adiando a compra de mísseis balísticos iranianos. A gente sabe que tem essa negociação, o Irã vender mísseis balísticos para a Rússia. A Rússia está depletando o estoque dela de mísseis, já está com muito poucos mísseis. Quer comprar do Irã, o Irã quer vender para ela, mas qual que é o receio aqui? E talvez seja por isso que os Estados Unidos ainda não enviaram o ATACMS para a Ucrânia, é porque eles estão usando exatamente o ATACMS como a moeda de troca nessa história. Ou seja, estão falando para os russos aqui que, olha só, se vocês comprarem um míssil balístico iraniano, a gente vai fornecer o ATACMS para a Ucrânia. Com isso, os Estados Unidos estão já exatamente tentando impedir esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos ver se realmente isso acontece, né? Repara como é que no final das contas tudo tem política envolvida, tudo tem negociação de bastidores por trás ali. Então, é realmente uma coisa bastante sensível. Faz muito sentido isso daqui. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas faz muito sentido. E por falar nesse tipo de coisa, olha só, aquilo que eu falei há vários vídeos atrás, né? Por que a China está com essa negociação de que vai fornecer armas para a Rússia? Isso não é interesse da China de forma nenhuma. De novo, é negociação. A China está querendo trocar alguma coisa com os Estados Unidos, e agora parece que eles deixaram claro. O ministro de Relações Exteriores, o Qin Gang, disse que os Estados Unidos demandam que eles não forneçam armas para a Rússia, enquanto eles armam Taiwan eles próprios. Ou seja, o que a China está fazendo com essa história toda? Está querendo que os Estados Unidos parem de fornecer armas para Taiwan, em troca da China não fornecer armas para a Rússia. Eu acho que isso daí é blefe, tá? A China não iria fornecer armas para a Rússia de qualquer forma. Eles estão fazendo essa coisa toda justamente para tentar a negociação com os Estados Unidos, mas como eu falei, não interessa para a China fornecer armas para a Rússia. Eles colocaram isso só como uma forma de ter uma negociação com os Estados Unidos, agora a gente já sabe o que é. Eles querem impedir que os Estados Unidos forneçam algum tipo de arma para Taiwan. Bom, o Tatarigami trouxe uma thread muito interessante aqui sobre qual que é a motivação do soldado russo, né? Muita gente pode imaginar que a propaganda russa é muito eficiente e que os soldados russos acham que os nazistas, que os ucranianos são nazistas e que tem laboratórios de vírus, sei lá o que, não sei o que é lá na Ucrânia, e que eles estão lá lutando por uma causa positiva e coisa e tal. Mas o que a investigação que eles fizeram lá na Ucrânia sobre as comunicações entre os soldados revelam é que não, essa coisa toda só é vendida mesmo para os otários aqui da América Latina que acreditam nisso, as Russetti por aí que acha que tem negócio de laboratório biológico, esse tipo de coisa. Como eu já falei,
Tem laboratório biológico na Ucrânia? É lógico que tem laboratório biológico na Ucrânia. Tem em qualquer lugar. Aqui no Rio de Janeiro tem o de Manguinhos, aqui do lado. Tem laboratório biológico em um monte de lugar, né? O errado é achar que isso justifica uma invasão de um país por qualquer motivo que seja. Enfim, o soldado russo mesmo, no final das contas, ele está nessa guerra por pura motivação econômica. Isso é 100% da motivação dos soldados, de acordo com as conversas que eles interceptam. Os soldados sabem que os ucranianos não são nazistas, não tem nenhum motivo para a Rússia invadir a Ucrânia, não tem nenhum senso moral. Eles estão ali lutando por dinheiro. Em última análise, o exército russo é tão ou mais mercenário que o grupo Wagner no final das contas, né? Então ele fala aqui que ele não pode liberar o material totalmente porque ainda tem muita coisa sigilosa nisso daí, mas o material consiste principalmente em centenas de conversações obtidas em dispositivos de russos capturados, confissões e coisa e tal, e pode parecer surpreendente, mas nenhum soldado russo discute ameaça da OTAN, desnazificação, guerra mundial, essas coisas que... Isso é só propaganda mesmo para quem está sentado em sofá. O soldado mesmo, a principal motivação deles é financeira. Então eles falam aqui que os tópicos que eles conversam são melhorar o apartamento para as esposas, fazer planos para trocar de apartamento e comprar apartamento com mais quartos, comprar carros para eles ou para as esposas, pagar financiamentos, enfim, pagar débito de alimento de criança, pensão alimentícia, também conseguir um ID de veterano, né, uma identidade de veterano que dá uma série de benefícios lá na Rússia para o resto da vida. Enfim, alguns falando em guardar dinheiro para a família passear na praia no verão. Ou seja, no final das contas, eles sabem que estão ali lutando, o que interessa para eles é só o dinheiro, né? O problema desse tipo de coisa é quando você tem, quando eles percebem que estão sendo usados como bucha de canhão. Aí que está a coisa, né? Os russos percebem que que vão morrer nessa guerra, e aí a motivação econômica desaparece. Se você vai morrer, meu amigo, você não vai aproveitar nada do dinheiro que você está pegando nessa guerra, não vai aproveitar nada do seu apartamento novo lá e coisa e tal. Então, esse aqui é mais um vídeo, a gente tem visto vários vídeos de russos falando esse tipo de coisa. Nos últimos dias tem surgido vários vídeos desses, a ponto até dos russos começarem a encenar agora vídeos dos ucranianos fazendo a mesma... Cara, propaganda russa é impressionante. Os caras encenam um vídeo exatamente da mesma forma para tentar conter o problema, que é as unidades deles estão realmente reclamando. Mas veja, essa é a diferença. No final das contas, os ucranianos têm um motivo ideológico, têm um motivo ético para estar lutando. Os russos não. Os russos estão lutando por dinheiro. Então esse tipo de coisa fica muito mais comum, acaba acontecendo com muito mais frequência do lado russo. Quando eles percebem que vão morrer, não, pô, peraí, não é esse o acordo, eu vim aqui só para fingir, ganhar dinheiro e ir embora. E aqui tem um post num Telegram russo, né, do Jokovsky, e que ele justamente fala isso aqui. Sabe o que vai mudar a Rússia, o que vai fazer a nossa sociedade inteira finalmente acordar e se juntar à guerra? Caixões. E aí ele explica aqui, ó, eu tô vendo aqui, eu tava numa determinada cidade aqui, próximo a Rostov, e pela terceira hora eu vejo vários corpos de soldados sendo colocados em caixões e sendo colocados em uniformes verdes e, enfim, passando corpos de soldados russos, né? Filas sem fim de Urals com corpos, sem fim. Urals é aquele caminhão que os russos usam muito, é um caminhão normal que é usado como equipamento militar, né, para transporte militar, e está transportando os corpos. E aí ele fala aqui que, olha só, no final das contas, o que vai mudar a mentalidade russa, o que vai fazer os russos perceberem que a gente está em guerra, são os caixões chegando lá na Rússia com muita gente, né? Os caixões vão mudar a Rússia, coisa e tal. E ele fala aqui como se isso fosse incentivar os russos a lutar de verdade na guerra. Agora, se você sabe que a motivação russa, na verdade, é dinheiro, isso vai ter o efeito contrário, na verdade, vai fazer a pressão contra a guerra maior na Rússia, né? E esse é o grande problema dessa história dos russos, né? Dessa invasão toda. Eles não têm motivação real.
Na era da informação descentralizada e distribuída, você não consegue plantar uma ideia desse jeito como você queira, né? Os soldados têm informação. No final, eles estão lá por dinheiro mesmo. É a única coisa que interessa a eles, né? E parece que esse tipo de verdade já está chegando lá na Rússia, né? Aqui um propagandista russo dizendo que o tempo agora está do lado da Ucrânia. E nós precisamos acabar com esse conflito o mais cedo possível, né? E é lógico, lá na televisão russa, de vez em quando eles botam os pontos de vista diferentes também, mas no final das contas, isso daqui é a mais pura verdade, né? Enquanto Bakhmut ainda continua a dizimar tropas russas, você já se perguntou por que você não está vendo nenhum dos novos tanques, das coisas que foram mandadas pelo Ocidente ainda, embora a gente saiba que já está tudo lá na Ucrânia, ou boa parte já está na Ucrânia? Pois bem, exatamente, vocês vão perceber isso bastante em breve, né? Eu espero mesmo que os russos estejam chegando a essa conclusão de que a guerra está acabando para eles, não tem chance, nunca teve chance deles ganharem essa guerra, o fato é esse, né? Mas quanto antes eles acabarem com isso, tirarem as tropas da Ucrânia, melhor para todo mundo, né? No dia 1º de abril de 2023, pela rotação normal das Nações Unidas, a Rússia deve assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU. É lógico, eles não vão conseguir fazer nada, porque qualquer decisão do Conselho de Segurança, isso deveria ser votado pelo Conselho, então a Rússia é basicamente sozinha ali, não consegue mais ninguém, então não vão conseguir fazer muita coisa, mas certamente vão tentar usar isso para propaganda, vão tentar usar a presidência do Conselho de Segurança para fazer propaganda, isso é uma coisa ruim, né? Então, está havendo uma votação no Conselho de Segurança para bloquear esse tipo de coisa. E qual que é o problema nessa história? O problema nessa história é que você tem países da África que estão alinhados com a Rússia, você tem a Rússia em si, e do outro lado você tem o pessoal da OTAN, e no meio você tem o Brasil, que não se decide, né? E daí vamos ver como o Brasil vai votar nessa votação, pode ser um voto muito importante para definir de que lado o Brasil está, né? Lembra que tem muitos países aqui que entendem que como isso daqui é um acordo normal do Conselho de Segurança, teria que ser obedecido de qualquer forma, né? Mas é realmente um absurdo, até porque a Rússia não tem uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Quem tem uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU era a antiga União Soviética, e em termos de direito à cadeira, a ser o herdeiro da cadeira de segurança na ONU, a Ucrânia tem um caso tão bom quanto a Rússia para se declarar como herdeira dessa cadeira no Conselho de Segurança da ONU, né? Enfim, vamos ver como é que isso aí vai caminhar e vamos ver como é que o Brasil vai votar, porque o Brasil é membro do Conselho de Segurança da ONU neste momento. Não é membro permanente, mas é um dos membros do Conselho de Segurança da ONU, né? E o temor aqui, lógico, é que o Lula faça o que ele faz melhor, merda, né? Ou seja, acabar se alinhando ao lado errado da coisa nisso daí, que ele já está fazendo várias ligações aí estranhas. Os navios do Irã estão ancorados aqui no porto do Rio de Janeiro, aqui do lado. Isso é uma coisa absurda, porque uma condição para a visita para o Biden receber o Lula lá nos Estados Unidos foi justamente do Lula não receber os navios iranianos aqui no Brasil. O Lula foi lá, fez a reunião com o Biden, se aproveitou politicamente da coisa toda e depois deixou os navios iranianos entrarem aqui no Brasil. E olha só, isso é uma coisa muito séria. São navios de guerra, tem armas aqui no porto do Rio de Janeiro, armas iranianas. A gente sabe que tem uma movimentação iraniana muito forte aqui na América do Sul. Tem toda a questão ali na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, que é uma comunidade muito forte ali, e com células de grupos terroristas. Tem aquele caso daquele avião iraniano lá da Venezuela, que foi apreendido na Argentina. A gente sabe que tem uma movimentação terrorista muito forte aqui na América do Sul. E olha só o que está para acontecer, né? Segundo dizem algumas pessoas, é lógico que isso daqui não quer dizer que seja verdade, mas isso aqui é um comentarista israelense dizendo que deve acontecer um ataque israelense ao Irã muito em breve. E o risco dessa história toda é o governo do Lula jogar o Brasil do lado errado da história mais uma vez, nisso daí, apoiando terroristas árabes, apoiando estados ditatoriais, socialismo.
Enfim, é muito desanimador essa visão aqui do Brasil no momento, né? A posição que o Brasil está tomando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.